pirâmides demográficas. Pirâmides etárias são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local segundo faixas etárias e de sexo. Vou resumir para vocês. Pirâmide etária é um gráfico que faz uma análise da população e a divide por sexo, entre homens e mulheres, e por idade. Observem a pirâmide que eu coloquei aí. É um exemplo. Sempre aparece dessa forma. À sua direita, nós teremos, vejam no mapa, no desenho, desculpa, no gráfico, à direita teremos as mulheres. À esquerda, os homens. Detalhe importante. Notem que na base da pirâmide está bem extensa a barrinha. A hora que vocês vão subindo até chegar no fim, no topo lá em cima da pirâmide, ela está estreitinha. Vamos aprender então que esse gráfico está mostrando as mulheres e a barra inicial da base está escrito 0. Aqui é a quantidade de mulheres que existem nessa localidade aqui fictícia entre 0 e 4 anos. Do lado esquerdo, a mesma coisa, nós temos os homens, de 0 a 4 anos. O tamanho da barra revela a quantidade de pessoas. Logo, observem, esse local tem uma quantidade muito grande de mulheres e de homens de 0 a 4 anos. De 5 a 9 anos, tanto homens quanto mulheres, a quantidade é menor. E seguindo o baile até lá no topo, nós vamos ver que a quantidade de mulheres e de homens com 100 anos é bem pequena. Então, entenderam? Pirâmide etária é um gráfico que divide a população por faixas etárias. Nesse caso aqui, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, acompanhem. Eu estou olhando os números entre os dois grupos, o grupo dos homens e das mulheres. Simples, né, galera? Vamos então tentar aprofundar as nossas análises. Como funciona a estrutura? Porque muitos exercícios, muitas atividades e a nossa análise passa por esse tipo de conhecimento, a estrutura da pirâmide. Então vejam, à nossa esquerda nós temos uma pirâmide etária. Nós estamos vendo então a divisão da população em 3 cores. Esse gráfico à nossa esquerda, ele tem então uma finalidade didática. Veja, ele colocou de cor de rosa a parte que compõe a população jovem. De cinza, ele colocou a população adulta. E o topo da pirâmide, da população idosa. Simples, não? Observem agora o gráfico da nossa direita. Esse gráfico aqui mostra a mesma coisa, só que apontando a seta aqui, deixando mais evidente a ideia da idade. Então, para entender, o topo da pirâmide, estou lendo o nosso slide, acompanhem por favor, o topo da pirâmide representa a população idosa. O corpo da pirâmide, essa parte central, representa a população adulta. A base da pirâmide representa, então, logo, obviamente, os jovens. O eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas, em valor absoluto ou em porcentagem. À direita estão as mulheres, à esquerda, os homens. Agora vejam, o eixo vertical corresponde às faixas de idade. Simples, não é, galera? Passo a passo, aprofundando o nosso conhecimento, olhando esses dois países imaginários, essas duas localizações imaginárias, nós vamos ver então que são ambos locais onde há mais jovens do que adultos. Observando essas pirâmides, nós percebemos que o número de idosos é muito menor em quantidade do que o número de adultos e muito, muito menor em quantidade que o número de jovens. Lembrando, de 0 a 19 anos, no geral, nós vamos ter aí essa população jovem.
ou de 0 a 18, depende do recorte. Então, aproximadamente de 18 anos até lá nos 64 anos, nós teremos essa população adulta. E dos 65 em diante, os idosos. No geral, é essa divisão que essas pirâmides etárias trazem. Próximo gráfico. Para que fique melhor a nossa compreensão e que vocês saibam lidar com esses tipos de gráfico sem grandes dúvidas, eu explico já de antemão. Boa parte das atividades, dos exercícios que nós faremos, são baseados nessa dicotomia, nessa apresentação, a comparação de uma pirâmide etária de um lugar pobre com um lugar rico, comparação de uma pirâmide etária de um lugar específico e outro muito diferente. O que eu recortei aqui para vocês foi o seguinte: eu trouxe a pirâmide etária lá de Moçambique, na África, feita no ano de 2001, e agora a pirâmide etária de Portugal. São de anos diferentes, são países com populações diferentes, mas aqui a gente consegue ver como que funciona, como está dividido a população de um país considerado subdesenvolvido e um país que já tenha uma situação de desenvolvimento evidente. Observem, o gráfico seguindo sempre essas questões. Mulheres de um lado, homens de outro. Na base, os jovens, no topo, os idosos. Olhem as cores da pirâmide de Moçambique. Fica bem evidente. A população jovem, a população adulta e a idosa. Não fica bem evidente, galera? Agora imaginem, esse gráfico traz na sua base o número em milhões de pessoas. Então nós sabemos que em Moçambique, no ano de 2001, observem a base, havia aproximadamente 1,5 milhão, um pouquinho mais de 1,5 milhão de mulheres entre 0 e 4 anos. Homens em Moçambique também estavam próximos de 1,5 milhão, um pouquinho mais. Então veja, Portugal ao lado. O mapa traz em porcentagem, é algo que nós veremos também. Então, observando os dois gráficos, nós percebemos imediatamente uma questão. Países pobres apresentam uma base de pirâmide mais larga. Quanto mais a pirâmide etária ou pirâmide demográfica parecer uma pirâmide, mais pobre é o lugar. Olhem Portugal. Olhem a quantidade de crianças entre 0 e 4 anos. Olhem como a pirâmide se comporta. Então imaginem, chegamos em Portugal agora, contamos a população em milhões de pessoas, dividimos as pessoas entre sexo, de um lado as mulheres, de outro homens, dividimos a população em faixas etárias, e assim fica feito o mapa de Portugal de 2019. E esse mapa nos revela que em Portugal há uma grande camada de adultos se aproximando da idade, melhor idade, se tornando idosos, o que mostra que é um país que tem poucos filhos, as pessoas conseguem, o número de pessoas que conseguem chegar aos 5 anos é basicamente o número de pessoas que conseguem chegar lá perto dos 80 anos. É um país rico por quê? Porque tem poucos filhos. O número de pessoas que nascem tem grandes possibilidades de chegarem próximos aos 80 anos. Olhem o mapa de Moçambique, o gráfico, a pirâmide etária. A quantidade de pessoas que tem de 0 a 4 anos é muito, mas é muito maior em relação à faixa etária de 15 a 19 anos, por exemplo. O que isso revela? Isso revela que uma parcela significativa dessa população jovem não vai conseguir chegar numa idade mais elevada. A pirâmide vai afunilando porque as pessoas vão nascendo em grandes quantidades,
mas também vão morrendo em grandes quantidades. Eu acho que aqui a nossa análise, para ficar bem claro, aonde a gente vê a diferença muito visível, é a questão da idade. Em Moçambique, observem a quantidade de pessoas que chegam a 80 anos ou mais. Olha o quanto isso é reduzido. Olha a quantidade de pessoas até 4 anos. Compare com a quantidade de pessoas com 80 anos ou mais. Isso quer dizer que essas pessoas nessa região têm uma dificuldade tremenda em envelhecer. Número de filhos elevados, com expectativa de vida baixa. É a cara de um país pobre, subdesenvolvido. Olhando o mapa português, nós vemos um número de filhos reduzidos, uma faixa entre 85 e 89 anos muito grande, e o gráfico revelando uma parcela significativa ali da população, significativa não, uma parcela da população acima dos 90 anos até 94. Em Portugal, as pessoas têm poucos filhos, o número de crianças que nascem tem grandes condições de viverem até os 90 anos aproximadamente, ok? Clara e óbvia, para a gente seguir, para reforçar o que nós dissemos, nós podemos ter pirâmides etárias de cidades, de países, de regiões, de continentes. Observem a pirâmide etária do continente africano em 2006 e a pirâmide etária do continente europeu em 2006. É evidente que na Europa há uma situação de poucos filhos, de condição de envelhecimento óbvia e clara, o que não se repete na África. Nós temos, olhando os dois gráficos, na África, taxas de natalidade elevadas. Na Europa, taxas de natalidade reduzidas. Na África, o predomínio de uma população jovem e adulta ali nas primeiras faixas de ano até os 30 anos. Na Europa, nós temos poucos jovens, a imensa maioria da população é adulta e há uma significativa parcela da população idosa. Última coisa para se olhar nesse gráfico. Observem as mulheres na África. As mulheres na África e os homens estão bem próximos em quantidade lá no topo da pirâmide. Olha para vocês verem, as chances de uma mulher e de um homem na África chegar a 80 anos é basicamente a mesma. Lembrando que a mulher vive sempre um pouquinho mais do que os homens. Em alguns lugares ela vive muito mais. Há mais mulheres na faixa dos 69 anos em diante na África, mas é só um pouquinho a mais. Na Europa nós conseguimos perceber um predomínio da população feminina acima dos 70 anos. Para compreender isso melhor, basta ver a nossa aula anterior, que nós discutimos os motivos para haver mais mulheres do que homens no mundo de forma geral. Não só no Brasil, não só na Europa, não só na África, mas no mundo de forma geral. Consultem a aula anterior. Chegamos num ponto fundamental da nossa aula, próximo já ao fim da nossa aula. Que questão fundamental é essa? O Brasil, vocês estão vendo no primeiro mapa, esse mapa coloridinho, o mapa do Brasil, a pirâmide etária, do Brasil em dois momentos, em 2012 e 2018. Nós estamos notando, então, que o Brasil tem se transformado lentamente em um país de pirâmide etária semelhante a países de desenvolvimento elevado. A pirâmide etária do Brasil já pareceu muito com uma pirâmide, ou seja, números de natalidades muito elevados, com baixa expectativa de vida, que faz com que o país não tivesse condições de envelhecimento da sua população. O segundo gráfico aí, o preto e branco, nos mostra isso de forma muito evidente. A linha escura revela o Brasil do ano 2000. Vejam,
A base da pirâmide, tanto para homens quanto para mulheres, é enorme. Próximo a 10 milhões de mulheres e 10 milhões de homens nesse recorte aqui. Agora percebam, a linha preta mostra um país que tinha um afunilamento a partir ali dos 40 e poucos anos. Ou seja, a população brasileira nascia em grande quantidade, próximo dos 40 anos ela começava a diminuir. As pessoas começavam a morrer em grande número a partir dos 40 e poucos anos. Olha como que é hoje. Uma situação muito melhor. Há muitos brasileiros acima da faixa dos 40, dos 50, e a gente tem um afunilamento tanto para mulheres quanto para homens mais significativos somente lá na faixa dos 65 a 69 anos, que a gente percebe que é onde a população brasileira mais se reduz. Ou seja, o Brasil é um país com quedas na taxa de natalidade e envelhecimento da sua população. Última aula anterior, consultem. Por décadas, uma análise rápida, Brasil de 1980, Brasil de 1990, Brasil de 2000 e de 2020. Notem, a transformação da pirâmide brasileira evidentemente está acontecendo. Ela tem deixado de parecer uma pirâmide para se transformar num gráfico aonde nós temos número de idosos maior, número de adultos predominando e as crianças lá embaixo, na base da pirâmide, com condições de sobreviver até uma idade elevada. Cai esse gráfico numa prova, ou esse gráfico é necessário analisar o gráfico de 2020. Nós vamos ver baixa natalidade, mortalidade infantil também baixa, ou seja, de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos, essas duas faixas etárias têm basicamente a mesma quantidade de pessoas. O que isso revela? Revela que há uma taxa de mortalidade infantil baixa. Próximo! Muito obrigado. Deem um joinha, curtam, comentem. Até a próxima!